Vamos lá para mais um desafio. No desafio de hoje, nós vamos rodar um script, o qual vai estar contabilizando o número de caracteres vogais dentro de um texto. A princípio, esse é um dos mais desafios do curso que eu tenho feito de Python. Passei, quebrei cabeça, não é de hoje que eu fiz, apesar de ser muito simples, depois de ter notado um ponto ali que é bastante curioso, que ainda que saibamos as ferramentas disponíveis, ainda que tenhamos contato, igual eu já gravei os vídeos de métodos aplicados a listas, tuplas, strings, quando vamos resolver um problema, o que mais importa é justamente qual ferramenta utilizar para solucionar o problema. E esse desafio, ainda que é simples, eu tive que me sucumbir a algumas ajudas, né, da inteligência artificial. Não solucionei no mesmo dia, né? Vi a solução, depois no dia seguinte eu desenvolvi tudo, né, por conta própria. E agora, a partir desse desenvolvimento de hoje, vou estar mostrando para vocês aqui no script. Sem mais conversa fiada, vamos lá diretamente para a nossa ideia VS Code. Pessoal, é o seguinte, como vocês podem ver aqui, e já adiantei, né? O objetivo desse desafio foi justamente contabilizar todos os caracteres que basicamente são vogais, né? Independente dessas vogais serem minúsculas ou maiúsculas. Aqui eu tenho um texto, só por curiosidade, esse texto a gente pegou aqui do Wikipedia, né? No caso ali, as primeiras linhas do Wikipedia, a qual tem diversos tipos de vogais, né? Maiúsculas, minúsculas, com acento, sem acento. Então aqui a gente pegou esse texto só para referenciar aqui, já adiantando que quando o texto tem mais de uma linha, né? A gente tem que adicionar uma triple string, que eu acredito que seja o nome, que são essas três aspas, tá? Para referenciar que tudo aquilo que está dentro dessas três aspas, independente da quantidade de linhas, são strings, né? Então, um texto grande, né? A gente utiliza essas essas três aspas, né, para referenciar que tudo tá dentro dessas linhas é string, né? É um elemento só, string. String é uma lista também, né? A gente tem esse ponto. E nós vamos entrar aqui agora nisso. É um tipo de lista, não. String é um tipo de sequência. Retifico a informação aqui. É um tipo de sequência a qual cada caractere aqui a gente considera como elemento, como nós vamos ver diretamente aqui na interação. Por isso que houve uma certa confusão ao de desenvolver. Então a gente está tratando aqui de um string grande, essa aqui é tudo uma sequência. A gente consegue indexar cada termo desse aqui. Quando a gente faz uma interação em cima desse texto, nós estamos iterando elemento por elemento. Primeiramente, para a gente desenvolver, a gente pensou aqui referenciar primeiramente as vogais, né? Quais são as vogais que tem aqui? Todas as vogais e as variações que ela tem de acordo ali com as acentuações próprias do português, né? De algumas línguas de origem latina, né, e outras línguas também. Nós temos o uso de acentos, as acentuações das vogais. Então, a gente já referenciamos todas aqui. Só que aqui, por um ponto assim de preciosismo, de eficiência, podemos dizer assim, nós não colocamos as maiúsculas, tá? Eu coloquei só as minúsculas e que, pela estratégia que foi desenvolvida aqui no script, nós pensamos justamente de deixar tudo minúsculo, né? Para a gente contabilizar e bater tudo aqui nessa lista especificamente. Contar vogais. Essa variável é uma dita variável flag, né? Aquela que vai estar referenciando ali, no caso, para contar zero. Então, ela vai ser contabilizada a partir do momento que atender uma determinada condição, conta mais um, né, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Aqui vamos iniciar a iteração, elemento por elemento dentro dessa string, que aqui é for letras em texto, e vamos iterar o texto aqui letra por letra. Vogais minúsculas é igual letras.lower. Então, aqui o que que acontece? A primeira coisa que eu fiz foi transformar todo esse texto aqui, no caso, a gente vai estar fazendo essa iteração, nós vamos transformar tudo em minúsculo, né? Que é um método aplicado a strings, né? O lower, ele transforma todos os caracteres que tiver ali referenciado, ou seja, né? O caractere que vai estar referenciando aqui, ele vai transformar em string, em minúsculo, né? A string
que vai estar em maiúsculo, transforma em minúsculo. É uma função aqui de Python. Então a gente transformou esse texto aqui, primeiramente, todo em minúsculo e considerou aqui vogais minúsculos. Só que foi todo o texto, tá? O nome da variável que eu salvei aqui, de acordo com a aplicação dessa função, foi vogais minúsculos, mas mais para a gente conseguir bater aqui com as vogais. Aí coloquei if vogais minúsculos em vogais, ou seja, de todo o texto aqui que eu criei, né, que a gente está colocou como minúsculo, as que estiverem batendo com as vogais, eu quero que são essas daqui, que essa variável que está servindo de referência, nós vamos atender mais uma condição, vai iterar mais uma vez, vai atender a condição de contar vogais mais igual um. Então, ou seja, vai contabilizar mais um e vai adicionar aqui em contar vogais. Finalmente, a gente vai estar finalizando aqui o desafio com A no texto, contar vogais, então, ou seja, toda vez que vai estar reiterando uma vez, duas, três, quatro, cinco, né, até finalizar todo o texto, vai contabilizar a quantidade total de vogais que está referenciada no texto. Então, ó, finalizando aqui, vai estar A no texto, a quantidade de vogais, vogais. Isso aqui, se a gente for rodar aqui, ó, A no texto, 678 vogais, já considerando as acentuações, maiúsculas e minúsculas, né? Até mesmo porque aqui a gente passou tudo para minúsculo, que a gente consegue fazer a contabilização de todo o texto. Pessoal, como eu gosto de finalizar, dúvidas, sugestões, qualquer questão aqui que eu passei de outras maneiras de solucionar esse desafio, pode me falar também para que a gente possa fazer os devidos ajustes, né, e melhorias. A princípio era isso, esse foi o desafio de hoje.